Qual é a diferença entre contar histórias para uma criança e para um adulto? Esse é o tema de hoje do Dicas de Oratória. Olá, tudo bem? Eu sou o Franco Júnior do Dicas de Oratória. Se imagine contando uma história para uma criança. Ela vai se engajar rapidamente nos primeiros momentos que você começar a contar aquele caos, aquela história. Já para um adulto, você precisa fazer com que ele se inclua dentro daquela história. Pode parecer uma diferença boba, mas não é. É uma diferença muito grande no momento de uma comunicação. A diferença é, uma criança se imagina dentro da história e questiona pouco sobre aquilo que você está conversando com ela, contando para ela. Já o adulto, obrigatoriamente você tem que mostrar como ele pode estar, como que ele deve estar dentro daquela história narrada. E essa é a diferença que faz com que alguns comunicadores engajem o seu auditório e outros não. Outros apenas conversam com o auditório e as pessoas pouco prestam atenção. Existe um estudo feito por um especialista em comunicação humana chamado Richard Graham. Qual é a conclusão que ele chegou? Que o ser humano ele precisa perceber no que aquela história muda a vida dele, para só depois se envolver e para depois acreditar. Então essa é a dica de hoje, aqui do Dicas de Oratória. Toda vez que você vai contar uma história de uma apresentação em público, mostre para o seu ouvinte como aquela história pode ter uma relação direta com a vida dele. Quer ver um exemplo fantástico? No YouTube há um vídeo do Steve Jobs que chama Ligando os Pontos. Ele pega a vida dele, divide em 3 momentos. E como os fatos que aconteceram em cada um daqueles 3 momentos, esses pontos dos 3 momentos, como eles se ligam entre si, transformando a vida dele numa história fantástica que é apresentada para aquele auditório. Hoje eu gostaria de contar para vocês 3 histórias da minha vida. É isso, não é grande coisa, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas então eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente sair. Então, por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Muitos de nós que falamos em público temos várias histórias conhecidas. O grande segredo, e atenção, esse é um grande segredo, é fazer com que essas histórias, que você já conhece, sejam moldadas para aquele auditório para qual você está falando. Fazer com que essas pessoas se vejam, se percebam dentro das histórias narradas é um grande diferencial para uma comunicação eficaz. Você gostou dessa dica? Existem inúmeras outras dicas no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal. Curta a nossa fanpage no Facebook. Toda vez que você se inscreve no YouTube ou curte a fanpage no Facebook, o Face e o YouTube, eles entendem que este conteúdo é relevante e de alguma maneira eles impulsionam mais esses vídeos. Da mesma forma como essas dicas te ajudaram, eu quero muito que elas ajudem outras pessoas. Muito obrigado por você assistir mais este Dicas de Oratória e até a próxima.